Um relatório da Instituição Fiscal Independente no Senado apontou que o arcabouço fiscal é insustentável diante do ritmo crescente das despesas obrigatórias e discricionárias do governo e que a dívida pública ameaça passar de 125% do PIB daqui a 10 anos. Confira na reportagem de Luciana Amaral. A perspectiva da instituição é de que 2025 termine com a dívida bruta em 77,6% do PIB, chegando a 82,4% ao fim do governo Lula. A dívida deve passar dos 100% do PIB em 2030, numa trajetória de alta até pelo menos 2035, quando será o equivalente a 124,9% do PIB. O relatório aponta que o governo vai perder completamente a capacidade de fazer investimentos já em 2027. Um cenário de um estrangulamento pleno do orçamento, comprometendo inclusive o custeio básico da máquina pública. Economistas alertam para a necessidade de desvincular benefícios previdenciários do salário mínimo, além de uma revisão dos pisos para a saúde e para a educação. Qualquer mudança nesse sentido, no entanto, é descartada pelo governo. Mirando nas próximas eleições, a expectativa é que o executivo deixe a responsabilidade por reformas mais profundas para as próximas gestões. Membros da base petista afirmam que não cabem medidas como desindexações no momento. Também duvidam que o Congresso aprovaria tais iniciativas. Quanto ao crescimento da dívida, o Planalto coloca a responsabilidade nos juros da própria dívida e na alta prolongada da Selic. Na tentativa de cumprir a meta fiscal deste ano, o governo anunciou um congelamento de 31 bilhões de reais no orçamento e lançou mão de duas ações para crescer com a arrecadação. Um decreto com alíquotas maiores do IOF e uma medida provisória que aumenta uma série de taxações. Ambas foram mal recebidas pelo Congresso. A IFE alerta ainda para o esgotamento do aumento das receitas como ferramenta de ajuste fiscal e lembra que a carga tributária ficou em 34,24% do PIB no ano passado. Marcos, há vários recados duros aí no relatório apresentado hoje pela instituição que você dirige, a IFE. Esse último que a Luciana menciona é grave. Vocês usam a expressão esgotamento das receitas, ou seja, o que até aqui foi a capacidade do governo de razoavelmente, eu estou pondo razoável aí de boa vontade, de razoavelmente equilibrar as contas públicas, esgotou. Ele não tem mais como extrair renda, como extrair receita, como aumentar a carga tributária. Por outro lado, a projeção que vocês fazem são três, né? Uma mais conservadora, uma mais otimista e uma mediana. As três indicam que a gente está indo para um caminho muito perigoso. Alguém está levando isso a sério em Brasília? William, a própria polêmica sobre o IOF e as medidas alternativas colocadas na mesa revelam uma tomada de consciência sobre a gravidade da situação fiscal. Há sintomas claros de esgotamento do regime fiscal brasileiro. Isso está presente na ameaça, já em 2027, de estrangulamento absoluto da máquina do governo. Isso está presente na explosiva expansão da dívida pública e na compressão do investimento público. Chama atenção o PAC, que é o Programa Estratégico de Investimento, são apenas 60 bilhões orçados esse ano, numa receita livre de 2 trilhões e 300. Me chama atenção, outro dia me caiu a ficha, o faturamento das BETs. São 300 bilhões por ano e o governo federal investe 60. Isso quer dizer uma coisa espantosa. O Brasil joga nas apostas eletrônicas 5 PACs, que seria a semente do futuro em ciência, tecnologia e infraestrutura. Então, é uma situação muito grave, insustentável, e a consciência no Congresso e no governo cresce a olhos vistos, dada claramente essa discussão que está colocada do IOF, da mudança de tributação de uma série de setores, fintechs, as próprias BETs,
e letras do crédito imobiliário e agrícola. Então, assim, é uma situação. A primeira necessidade para resolver um problema é a consciência que se tem, o diagnóstico sobre esse problema. E eu acho que isso está acontecendo. É claro que essa polêmica está mirando muito mais a sobrevivência em 25 e 26 do que um ajuste estrutural que é muito mais radical, o ajuste necessário para estancar a dívida e recuperar a capacidade de investimento. Marcos, a se confirmar pelos fatos a sua afirmação de que essa consciência está surgindo e a gravidade da situação fiscal se torna clara para todos, nós teríamos uma excelente notícia. Até aqui a notícia com a qual a gente se depara é que o jogo das forças políticas, qualquer que seja a consciência delas a respeito do que você indica nesse relatório que você assina, qualquer que seja, ela não se liga com os fatos, Daniel. William, a consciência já existe e ela ficou demonstrada no diagnóstico que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, naquela fatídica reunião num domingo à noite com as principais lideranças do Congresso, apresentou. Ele fez esse diagnóstico, todo mundo concordou, mas aí veio a pergunta, tá, o diagnóstico está feito, e agora quem propõe? Eu gostei muito de duas colocações que foram feitas pelo presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva. Primeiro, ele, numa carta aberta, numa manifestação pública, disse que era preciso os adultos se sentarem à mesa para discutir uma solução. E depois ele, numa entrevista, fez uma alusão ao Plano Real. Assim como nos anos 90 a sociedade cansou da hiperinflação, era preciso um consenso entre os poderes e o setor produtivo de atacar esse déficit fiscal permanente e estrutural que a IFE, por exemplo, tanto demonstra. Pois bem, o que a gente vê é um jogo de empurra, porém, que não tem ninguém tomando a frente, tomando a iniciativa. São os super salários do judiciário, são as emendas parlamentares que cresceram demais, se multiplicaram por 10 vezes no Poder Legislativo, e é também um corte de gastos que o Poder Executivo se recusa a fazer. O que me preocupou particularmente nesse relatório da IFE, divulgado hoje, muito contundente, e que não é um alerta da Faria Lima, do mercado, é de funcionários públicos e do Senado Federal, é que o shutdown da máquina pública, que é uma coisa que o próprio governo admite para o quadriênio seguinte, a partir de 2027, poderia acontecer já em 2026. Em dado trecho do relatório, a IFE aponta o seguinte: o grau de contingenciamento para 2026 necessário é gritante, são 75 bilhões de reais. Ou seja, no ano que vem, a gente já pode ter uma paralisação da máquina pública. Marcos, eu volto à sua própria experiência profissional e política. Você é um ex-deputado com um trânsito grande na casa. Você conhece as entranhas do parlamento, como elas funcionam. Você dirige uma instituição, como o nome diz, e eu citei no começo dessa edição do WW, independente. Vocês são independentes das paixões partidárias e julgam o seu trabalho do ponto de vista de assessoria dos parlamentares. Você já foi parlamentar. Você precisa dessa assessoria para entender os problemas. Agora, traga para nós, Marcos, o que jogo político você identifica dentro do parlamento? Porque, como eu dizia anteriormente a você, os fatos nos indicam que qualquer que seja a consciência formada em torno da gravidade da situação, não estamos fazendo nada para mudá-la. William, o grande escritor mineiro Guimarães Rosa tem uma frase que eu acho muito ilustrativa, que o sapo não pula por boniteza, mas por precisão. A crise vai trazer naturalmente a discussão sobre soluções. Nós estamos, Daniel ressaltou muito bem, não são só projeções da IFE. Na própria Lei de Diretrizes Orçamentária, a proposta enviada pelo governo para 2026 está lá no anexo fiscal das metas fiscais, uma situação insustentável onde as despesas discricionárias em 2027 seriam negativas e crescentemente negativas em 28, 29 e 30. Isso quer dizer que o presidente da República, seja quem for em 27, não vai ter nenhum poder discricionário
vai ser uma verdadeira rainha da Inglaterra para efeitos de execução de políticas públicas, porque o orçamento brasileiro, que já é o mais engessado do mundo, não há precedente, antecedente na história, no presente, em nenhum país, um orçamento tão engessado. E ele chegará a 100% de despesas rígidas e obrigatórias em 2027, com 2026 muito problemático. Então, a realidade vai se impor. E eu creio que, quer dizer, os tomadores de decisão, os mandatários da sociedade, o presidente da República, sua equipe, o Congresso Nacional, vão encontrar saídas. A discussão está colocada na mesa. É claro que reformas estruturais, porque a gente está suando a camisa, fazendo as tripas coração para zerar o déficit. Só que isso é muito pouco. Para estabilizar a dívida, que tem um crescimento explosivo, e o percentual brasileiro já é líder entre os países emergentes, para estabilizar a dívida, a gente precisava de um superávit de 2,1%. A gente indica nesse relatório, atualiza essa projeção. Então, nós precisávamos de uma poupança operacional de 2,1% para pagar os juros, para não deixar a dívida crescer. No entanto, a gente ainda vai ter um déficit primário em 2025. A gente projeta em torno de 0,66% do PIB. Então, é uma situação onde a nossa dívida como país emergente já é líder. Nós temos uma situação de desequilíbrio estrutural. Nós já acumulamos déficits primários desde 2014, então é preciso uma ação corretiva. Só que as projeções que nós fizemos, a tendência da receita é se estabilizar e até cair, e as despesas têm mecanismos automáticos de crescimento que levam a uma situação insustentável, que a gente projeta um déficit potencial aí em 32, 35 de 3,2% do PIB, 2,27% em 2035. Então, Marcos, um país que precisa de superávit tem uma posição gravemente, estruturalmente deficitária. Então, nós precisamos de uma correção e, como diz o Armínio, não é uma bala de prata, é um conjunto de medidas de ajuste que eu acho que vão ser tomadas no primeiro ano do próximo mandato presidencial e do novo Congresso. Não acredito que o ajuste será feito agora, no final de 25 Marcos, e 26. que bom ter você trazendo Guimarães Rosa na nossa conversa. Talvez um personagem mais famoso de Guimarães Rosa seja o jagunço Riobaldo, cuja frase preferida era "viver é perigoso". O que o seu relatório diz hoje é que viver com essa dívida não é perigoso, é suicídio. E aí eu passo para você, Daniel. Existe a consciência de que viver com essa dívida é impossível? Sabe que o Marcos Pestana nos deu uma deixa aqui no finzinho da resposta dele que me parece muito verdadeiro. Se a gente quiser olhar o copo um pouquinho cheio, e às vezes a gente tem tão poucos motivos para isso, mas o que dá para perceber é que vai se formando um consenso no setor produtivo, na opinião pública, no governo e no Congresso de que alguma coisa terá que ser feita a partir de 2027. Não dá para conviver com as contas públicas do jeito que elas estão. Eu vejo um pouco ali o mesmo ambiente que você tinha no final do governo Temer. Não deu para aprovar a reforma da Previdência, mas ela ficou para o governo Bolsonaro. A legislatura anterior não conseguiu avançar devidamente na reforma tributária, mas avançou nesta legislatura. Me parece que alguns assuntos, como uma grande revisão dos incentivos fiscais, do gasto tributário e a reforma administrativa, são assuntos que vão amadurecer para o próximo mandato presidencial, para a próxima legislatura. Grande questionamento é, a gente ainda tem 18 meses deste governo e desta legislatura pela frente.
Por que a gente precisa esperar 2027 se o diagnóstico está tão bem feito? E aí, sempre o ônus será mais de um governo do Poder Executivo em um regime presidencialista, onde está a capacidade de propor e coordenar uma agenda, em vez de pensar só na reeleição que vai chegar no ano que vem. Marcos, por último, para a gente encerrar esse segmento do programa contigo, nosso convidado, se você olha como você, na sua primeira resposta, aliás, indicou, um empurra para o outro a responsabilidade. Boa parte do que a gente ouviu do Executivo nas últimas semanas dizer, eu estou consertando o que deixaram de herança maldita para nós, foi o outro governo que aprontou isso para nós. Ou, o que é mais recente, o Congresso tem sido irresponsável. Nesse ponto eu queria a sua opinião. O Congresso está sendo irresponsável? Olha, há uma tendência natural política, porque o ímpeto natural de um líder da sociedade é gastar, é investir, é construir coisas. Só que há uma coisa que os economistas apresentam, um limite que chama limite orçamentário, restrição orçamentária. Nós, na nossa vida pessoal, empresarial ou no setor público, nós não podemos tudo. Há uma determinação objetiva que é a restrição orçamentária. Então, a realidade está chegando a uma deterioração tão grande que os atores políticos vão tomar providência, porque é o papel deles, a realidade vai se impor, porque, para deixar claro para o espectador, quando o próprio número do governo e as projeções da IFE mostram discricionária zero a partir de 27, vamos traduzir isso. Isso quer dizer investimento zero, PAC zero. Quer dizer não ter o custeio básico. Imaginar, por exemplo, as Forças Armadas sem munição, o IBAMA, a Polícia Rodoviária Federal, sem gasolina, os órgãos públicos sem água, luz, telefone, aluguéis, internet. Não vai todo 100%, exceto educação e saúde, que são protegidas por vinculação constitucional, não haverá nenhuma margem de manobra. Então, é tão insustentável, é uma marcha lenta e gradual, é a crônica de uma morte anunciada. Não é uma situação desesperadora como a Argentina teve ou que a Venezuela vive, mas é uma marcha lenta, gradual e segura para o abismo fiscal. Então, eu acredito muito que a realidade vai se impor e que aqueles que têm poder de decisão vão gerar, num diálogo entre o governo, o Congresso e a sociedade, descobrir as saídas. Como eu disse, não é uma bala de prata. Tem que mexer nas despesas tributárias, tem que rever o tema da Previdência, tem que fazer a reforma administrativa, tem que flexibilizar o orçamento mais engessado do mundo, desvinculando e desindexando as despesas. Esse é o caminho. Agora, depende da tomada de decisão de quem tem o poder de fazer essa decisão. Foi hoje um dia literário aqui no WW, graças à sua participação, Marcos. Você citou Guimarães Rosa, você citou agora Garcia Marques, da Crônica da Morte Anunciada, e eu termino lhe devolvendo com outro título famoso, A Marcha da Insensatez.